tudo bem? Hoje nós estamos aqui para corrigir a nossa lista 7 de atividades, certo? Então, vamos lá. Vamos corrigir essa lista. Olha só. Só um minutinho aí. Isso. Corporações internacionais e as organizações econômicas mundiais. Então, nossa atividade agora, nós estamos dentro da temática de globalização, tá? Esse mundo interligado e conectado de informações. E nesse mundo, né, globalizado, em que há essa interconexão, essa ligação, nós temos no cenário mundial as organizações internacionais, tá? Organizações internacionais, elas foram criadas principalmente ali mais ou menos na segunda metade do século XX, tá? Em virtude da recente ampliação de integração geoeconômica global, essas organizações tornaram-se atores importantes no cenário mundial. Tá? Nós temos como uma das principais organizações internacionais, nós temos a ONU, Organização das Nações Unidas, que está sendo representada aqui para nós nessa imagem aqui. Nós temos o símbolo da ONU, né, que mostram aqui as principais nações, né, o mundo aqui. E nós temos as cadeiras, né, ocupadas pelos membros aqui da organização da ONU, ok? A ONU é uma organização das Nações Unidas e é considerada a mais importante de todas. Foi criada a partir do final da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, em substituição à antiga Liga das Nações, tá? Qual o intuito da ONU quando ela foi criada? Manter a paz no mundo, tá certo? Nós estamos no final da Segunda Guerra Mundial, então essa organização ela vem para tentar minimizar os efeitos e conflitos entre os países para que não tivéssemos uma terceira guerra mundial. Vale ressaltar que a ONU, logo após que termina a Segunda Guerra Mundial, inicia-se a Guerra Fria. O que é a Guerra Fria, galera? A Guerra Fria é aquele conflito que houve entre as nações capitalistas e as nações socialistas, representados por quem? Estados Unidos e União Soviética, certo? Então, a ONU, nesse momento, ela tem um papel muito importante de minimizar os efeitos ali dos conflitos entre essas duas grandes nações, tá bom? Opa, foi mal aí pelo barulho. A principal instância decisória da ONU é o Conselho de Segurança, tá? Formado por um grupo muito restrito de países. Nós temos, então, participando desse Conselho de Segurança, nós temos a Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido e China, tá? São os países, vamos dizer assim, que têm uma cadeira cativa ali, são membros permanentes da ONU. Depois nós temos outras organizações também importantes. Vou falar bem rapidinho aqui para a gente poder ir para a atividade. Nós temos a OMC, Organização Mundial do Comércio, tá? Que tenta regular ali as organizações comerciais no mundo. Como a gente já disse, nós vivemos num mundo globalizado, interconectado e que nós mantemos relações com os outros países, né? A gente não vive comprando aí coisas da China, não é? Então, é justamente para esse sistema de globalização. Então, a OMC é essa Organização Mundial do Comércio, tá? Nós temos a OTAN. A OTAN foi criada no período da Guerra Fria, tá? Pelos países capitalistas, para tentar, vamos dizer assim, era uma organização de pacto militar, tá? Em contrapartida, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, isso, tá? A OTAN foi criada pelos Estados Unidos, vamos assim dizer, né, que é a figura representante do capitalismo, e a Rússia, União Soviética, cria o Pacto de Varsóvia, que é uma organização militar para tentar, vamos dizer assim, tentar manter o poder ali dessas nações, tá? Porém, desde o final da Guerra Fria, os objetivos dessa organização se alteram, tornando-se como um instrumento militar das grandes potências a fim de intervir em conflitos armados em qualquer parte do mundo. Então, tem um conflito no Iraque, né? Tem um conflito na Síria, eu tenho um conflito nas Coreias, tá? Então, a OTAN é esse pacto militar, essa organização que reúne vários países
e que vai tentar intervir e mandar tropas para minimizar os conflitos nessas regiões. FMI, Fundo Monetário Internacional, organização financeira responsável por garantir a estabilidade econômica internacional. É onde os países recorrem para pedir empréstimos, tá bom? É aquele banco, quase que representa um banco mundial, mas nós temos também o Banco Mundial, tá? Que foi criado em 45 na Conferência de Bretton Woods, juntamente com o FMI, tá? É onde ali as grandes nações reúnem os seus dinheiros e colocam ali. Quando emprestam para os países, eles recebem os juros e acaba que esse dinheiro vai girando e vai gerando mais dinheiro. Nós temos a OIT, Organização Internacional do Trabalho, responsável por regular, fiscalizar e estudar as relações de trabalho existentes no mundo. Tem trabalho escravo em tal região do mundo. Tá? Então, ela vai estar sempre ali fiscalizando e regulando para que não haja as injustiças. Apesar que ainda existem, mas existe essa organização que tenta buscar fiscalizar e minimizar os efeitos das injustiças e do trabalho, vamos dizer assim, explorado. OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma instituição atualmente composta por 34 países. Seu objetivo é fomentar e incentivar as ações de desenvolvimento econômico, tá? De seus países membros, além de medidas que visem ampliação de metas para o equilíbrio econômico mundial e melhoram as condições de vida e os índices de renda e emprego. Ok? Então, agora nós vamos para as nossas atividades, depois desse resuminho rápido aqui, sobre as principais organizações internacionais. Organizações internacionais não são a mesma coisa que blocos econômicos, tá? Posteriormente, a gente vai falar sobre os blocos econômicos. As organizações internacionais, elas não têm, vamos dizer assim, um vínculo, como que eu posso explicar para vocês? Um vínculo econômico, vamos assim dizer. Mas tem o Banco Mundial que financia? Tem. Mas não existe aquele vínculo entre os países, né? De comércio, de restrições, de livre circulação de membros dos países, tá bom? As organizações, elas são grupos de países que se reúnem para tentar minimizar alguns efeitos. Vamos lá, então? Habilidades essenciais dessa temática nossa: identificar e analisar a atuação das corporações internacionais, com destaque para a ONU. Eu enviei alguns vídeos bem legais para vocês, explicando principalmente o papel da ONU, tá? Então, o principal objetivo aqui é identificar e analisar a atuação dessas corporações. A gente identificou as corporações e quais são os objetivos dessas corporações, tá? Bem como das organizações econômicas mundiais na vida da população, em relação ao consumo. A gente viu que nós temos algumas organizações, né, como a OCDE, por exemplo, que visa o quê? Regular as relações, a OCDE não, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, né, que visa regular ali as questões trabalhistas no mundo, tá, para que não haja injustiças. Nós temos o FMI, que busca manter, né, um equilíbrio entre as nações, vamos dizer assim, um equilíbrio econômico, fomentando a questão dos empréstimos internacionais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para as questões. Leia o texto a seguir. O poder do FMI. Então, vamos lá. Fundo, o que é o FMI? Fundo Monetário Internacional, tá bom? Então, olha, o voto do representante dos Estados Unidos na diretoria executiva do FMI vale 16,79% dos votos totais. Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, França ocupam as posições seguintes. Somando seus votos, equivalem a 21,62% do total. A China ingressou na instituição com direito de voto equivalente a 3,66%, mais que o da Rússia, que vale 2,7% do total. Voto do Brasil vale 1,38% do total. Então, vamos lá, vamos ver o que ele está pedindo aqui para a gente.
De acordo com o texto, podemos afirmar que a ordem de poder nas tomadas de decisão pelo FMI respeita as relações históricas de poder, o que enuncia o seu caráter eminentemente democrático. Está respeitando uma ordem de poder histórica dos países aqui? Nós fôssemos olhar para questões históricas, nós iríamos para quê? Para os países europeus, né? Então, vamos lá, letra B. Resulta basicamente de um consenso entre os seus membros fundadores, aqueles citados no texto, obedecem à ordem econômica internacional, uma vez que o peso dos votos é distribuído conforme o poder econômico de cada nação. Certo? Então, aqui está a nossa alternativa. Então, a nossa alternativa é a letra C. Obedece à ordem econômica internacional, uma vez que o peso dos votos é distribuído conforme o poder econômico de cada nação. Então, conforme o peso, né, das grandes economias do mundo, nós temos, então, o poder de voto dentro do FMI. Certo? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Explique a função do Conselho de Segurança da ONU, em quais situações este é acionado. Então, qual é a função, né, do Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas foi criado em 1945, no fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacional. E ele que autoriza as sanções econômicas e envio de missões de paz e uso de força, e é considerado o órgão mais importante da ONU. Tá? Então, quando tem um conflito mundial, é o órgão, né, o Conselho de Segurança, que vai ver, né, a questão de envio de tropas. Tá? Aí os países que fazem parte, então, vão estar, vamos dizer assim, oferecendo, né, as suas tropas para poderem intervir em alguns conflitos internacionais, tá bom? Então, o Conselho de Segurança, né, foi criado em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, juntamente com a ONU, né, no mesmo período, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacional, tá bom? Aí ele pergunta, né, e em quais situações ele é acionado? Ele é acionado para o envio de missões de paz e uso de força, né? E é considerado o mais importante da ONU. Beleza? Em qual contexto histórico foi criada a OTAN e qual o seu principal objetivo? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre a OTAN? Foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, né? Aliás, foi criada no período da Guerra Fria, né? Em 1945, foi criada por um grupo de países. A OTAN tinha como objetivo inibir o avanço do bloco socialista. Lembra que a Guerra Fria foi aquele conflito entre capitalistas e socialistas, tá? Então, foi uma organização criada pelos países capitalistas para impedir o avanço do sistema capitalista pelo mundo, tá? Para financiar os países capitalistas, principalmente os países europeus que tinham acabado de sair da guerra, que estavam, vamos dizer assim, quebrados, não é? Então, a OTAN ela vem financiar esses países, a incentivar eles dentro do sistema capitalista para que eles não se simpatizassem pelo socialismo, para que não houvesse o avanço desse sistema socialista no território, tá? Criada em 1949, durante a Guerra Fria, a OTAN era uma aliança militar, formada apenas por países ocidentais, tá? Nós tínhamos ali a parte oriental, que era formada pelos países socialistas, tá? Então, eles queriam impedir que a parte ocidental fosse influenciada por esse sistema socialista, tendo os Estados Unidos como principal líder. Certinho? Leia o texto a seguir. Rússia e China rejeitam a ameaça de guerra contra o Irã. A Rússia e a China manifestam sua inquietude com relação aos comentários do chanceler francês Bernard Kouchner
sobre a possibilidade de uma guerra contra o Irã. Kouchner acusou a imprensa de manipular suas declarações. Não quero que usem isso para dizer que sou um militarista, disse o chanceler dias antes de os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a França, China, Rússia e Estados Unidos, se reunirem para discutir possíveis novas sanções contra o Irã, por causa de seu programa nuclear. Então, vamos ver o que a questão está pedindo para a gente a partir desse texto. O Conselho... continua o texto. Não. Aqui é a pergunta já, tá? Foi mal. Vamos lá. O Conselho de Segurança da ONU pode aprovar deliberações obrigatórias para todos os membros, inclusive a de intervenção militar, como ilustra a reportagem. Ele é composto por 15 membros, sendo 10 rotativos e 5 permanentes, com poder de veto. Esses 5 membros permanentes têm o poder de veto das decisões. A principal explicação para essa desigualdade de poder entre os países que compõem o Conselho está ligada a características. Então, aqui, ele quer saber para a gente quais são, por que existem essas desigualdades no poder decisório dentro desse Conselho de Segurança. Ele mostrou para a gente um exemplo, né, de um fato, e agora ele pergunta para a gente por que há essa desigualdade no poder decisório dentro da organização. Então, vamos lá. Letra A. Geopolítica mundial na época da criação do organismo, será que é por causa da política no cenário mundial num período de formação? Parceria militar entre as nações com cadeira cativa no órgão? Convergência diplomática dos países com capacidade atômica? Então, eles estão falando do Irã, né, da questão dos avanços das pesquisas nucleares lá no território do Irã e da tomada de decisão de intervir para impedir esse avanço ali. Por isso que ele colocou aqui um pouquinho. Influência política das transnacionais no período de globalização. Então, nós estamos falando sobre um contexto geopolítico, tá? O que é geopolítico, professora? A geopolítica é uma parte da ciência geográfica que estuda a política mundial, certo? A organização da política mundial. Então, a geopolítica mundial, nessa época da criação desse organismo, né, que deu, então, esse poder decisório aos países membros, a forma com que houve essa organização, essa formação e a entrada desses países ali. Ok? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Assinale a alternativa que representa, deixa eu omitir aqui, que representa a diferença principal entre FMI e Banco Mundial. Professora, parece que é a mesma coisa, mas qual que é a diferença entre eles? Olha só, o FMI atua em crises econômicas e o Banco Mundial atua no desenvolvimento. Ambos atuam através de concessões de empréstimos, tá? Ambos atuam em concessões de empréstimos? Sim, tá? O FMI, ele atua no momento de crises econômicas. O Banco Mundial atua na questão de desenvolvimento. Então, não precisa ter uma crise econômica mundial. Eu estou apoiando o desenvolvimento dos países. Então, a nossa alternativa está aqui, para a gente não confundir, tá bom? É a letra A. O FMI atua em momentos de crises econômicas, tá? E o Banco Mundial, ele atua no apoio de desenvolvimento das nações. Vamos prosseguir. 6. Se o cenário político e econômico mundial fosse visto com uma Copa do Mundo de futebol e cada país com uma seleção, podemos assumir que a ONU seria o juiz. Olha que interessante essa visão, né? Se todos os países no cenário político e econômico mundial, quando a gente fala de geopolítica, é isso aqui, ó, a política e a economia no cenário mundial. Fosse visto como uma Copa de Mundo, né? Cada país como uma seleção, podemos assumir que a ONU seria o juiz desse campeonato aqui. De acordo com esse ponto de vista, podemos dizer que o juiz
torna o campeonato mais justo e igualitário. Por quê? Eita, professora. Não, esse juiz não vai tornar, tá, esse cenário, esse campeonato mais justo. Por quê? Porque a ONU foi criada por aqueles que venceram a Segunda Guerra. Olha só. Eles tinham um lado. Estes fundaram suas instituições e possuem maiores poderes no Conselho de Segurança. Tá? Os países fundadores, eles têm maior poder decisório, órgão que possui poder de intervenção em outros países de acordo com as decisões dos membros permanentes. E esses membros permanentes sempre vão buscar os seus interesses, tá? A Assembleia Geral da ONU não possui poder de intervenção como o Conselho de Segurança. Tá? O Conselho de Segurança, lembra que foi criado no mesmo período e que tenta manter a paz mundial. Sendo assim, as regras tendem a fazer esse juiz beneficiar mais algumas seleções do que a outras. Tá? Esse juiz, vamos dizer assim, ele acaba devendo um pouco, né, aos seus países de origem, tá? Que são os países que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, acaba que ele não mantém, né, essa justiça e igualdade de direitos dentro desse campeonato. Porque foi criada pelos países, né, que venceram a Segunda Guerra Mundial. E ele tem essa fidelidade a esses países, esse juiz aqui, que é a ONU. Tá bom? Ok, terminamos. Muito obrigada pela atenção, tá? Espero que vocês assistam direitinho aí, consigam seguir o raciocínio e compreender a importância dessas organizações mundiais. Tá? Essa grande importância de compreender esse cenário econômico mundial. Eu sempre digo para os meninos em sala de aula, quando a gente for assistir um jornal, a gente conseguir entender o que esse jornal está falando. Tá certo? Então, ó, fica com Deus, beijão, tchau, tchau.